Oi pessoal, voltei! E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre terapia. Bom, eu vou aproveitar também para fazer alguns updates para vocês. Tem um vídeo aqui no meu canal, né, onde eu conto um pouco da minha experiência, conto um pouco sobre transtorno de ansiedade e o meu tratamento. Então você pode até assistir esse vídeo caso você não tenha assistido ainda. Lá eu falo todo o meu processo de tratamento contra o transtorno de ansiedade. E eu também falo nesse vídeo de alguns períodos que eu fiz terapia, que foi essencial, né, para me ajudar no tratamento. Mas eu sei que esse assunto, né, terapia, ele é um assunto que as pessoas têm algumas dúvidas e eu queria compartilhar, até trocar uma ideia aqui com vocês sobre isso. Vocês podem depois colocar nos comentários o que vocês acham. Mas eu achei interessante gravar um vídeo falando um pouco mais sobre terapia. A terapia, ela sempre foi um assunto muito presente também na minha família, né? Principalmente por parte da minha mãe, que já fez terapia, já fez análise durante muitos anos. Então, terapia para mim nunca foi um problema, apesar de saber que muitas pessoas têm resistência com terapia, o que é normal, afinal a gente vai abrir a nossa vida, a gente vai abrir emoções ali e muitas das vezes a gente não quer que ninguém mexa nesse lugar. Ou, em outros casos, a gente acha que não precisa. Ah, tá tudo bem, vai passar, vai se resolver. Não preciso procurar alguém para poder falar do meu problema, falar da minha situação, para então essa pessoa, né, esse médico me ajudar, vai dar tudo certo. E as pessoas meio que fogem da terapia, essa que é a verdade. Atualmente, claro, tem sido um assunto muito mais falado, as pessoas têm frisado muito mais, né, e propagado a importância da terapia, mas ainda é uma dificuldade para muita gente, assim como os remédios psiquiátricos, enfim. Mas a gente tá num caminho aí das pessoas entenderem, o que é muito positivo. A minha primeira experiência com terapia deve ter uns 10 anos atrás, né? Eu falei pra minha mãe que eu queria fazer terapia, que eu precisava de ajuda para resolver algumas questões da minha adolescência. Adolescência, gente, é uma fase muito difícil, né? Muito conturbada, a gente tem muita coisa na cabeça, é uma fase ali de formação, então a minha foi bem caótica nesse sentido, assim, mental, porque eu tinha muitas dúvidas, não sabia o que era parte do meu temperamento, o que precisava de tratamento, era meio confuso, assim, não sabia se eu tava deprimida ou se eu só precisava, de repente, de um auxílio de alguém para me direcionar ali naquela fase onde a gente tá fazendo tantas escolhas, né? Mas enfim, foi a primeira vez que eu procurei terapia. Eu fiz por um período curto, não foi um período muito longo, né, de anos, mas me atendeu muito bem para as demandas que eu precisava naquele momento, assim. Então, a terapia, ela tem muito esse papel, assim, de fazer a gente refletir sobre aquilo que a gente está vivendo. Foi muito bom. Me ajudou muito, assim, naquele tempo que eu tava precisando ali, de colocar a cabeça em ordem, ter um olhar externo. Poderia até ter continuado, mas acabei não continuando, fiz um tempo e não fiz por anos, não, dei uma pausa. É até interessante falar, eu não sou expert, né, não sou médica. Existe a terapia e existe também a análise. Vou falar, assim, um pouco do que eu sei, né, de informação que eu tenho. A análise, ela costuma ir em situações mais profundas, assim. É uma dinâmica diferente, mas você pode perguntar pro seu médico e pro seu terapeuta, se você tiver, né, qual é o melhor método para usar ali com você. Mas eu sei que tem uma pequena diferença de abordagem. Eu acho que a análise, ela te traz coisas assim para você literalmente analisar. A terapia também, mas a terapia, ela tem um
um tom ali muito mais prático. E para situações que a gente está passando no momento é muito bom. Digamos que quando a gente chega na terapia e até pela primeira vez ou com alguma demanda, a gente já vai direto na situação e o médico já vai direto ali tentar te ajudar e trazer esclarecimento. Pra mim foi o ideal, principalmente pra fase que eu tava vivenciando na minha adolescência. Anos mais tarde, paralelo a tudo que vocês já assistiram do outro vídeo sobre transtorno de ansiedade, mas aqui frisando a parte da terapia, eu voltei a procurar um terapeuta. Confesso que demorei pra buscar ajuda e também, como eu falei, né, sempre com aquela coisa tipo assim, eu vou lá, tá, eu vou conversar, sabe? Mas acho que não precisa, acho que vai passar, acho que vai resolver, eu vou conseguir resolver. Mas, né, a gente às vezes tem que entender que não vai conseguir fazer isso só. A gente precisa de ajuda. Então, depois de resistir um pouco, voltei. E foi engraçado até porque meu terapeuta, na primeira sessão, ele falou assim, olha, ele viu que eu tava meio resistente, sabe? Eu não sabia por onde começar, o que eu queria falar. Ele falou, olha, pra te ajudar, eu preciso que você fale pra mim o que você tá vivendo. Você tá aqui nesse ambiente, não é um ambiente de você esconder nada. Você precisa colocar pra fora. E eu falava, mas eu não sei por onde começar. Aí ele falou, começa pela primeira coisa que vier na sua cabeça. E aí a gente junto vai trabalhando as outras coisas. E você vai lembrando. E a gente tá aqui pra trabalhar isso juntos. Fala, coloca pra fora e a gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo. E eu lembro até de comentar assim, mas é porque tem coisa que eu acho que é besteira, que é coisa pouca, coisa boba, sabe? Tem tanta gente com tanto problema. E ele falava pra mim, não importa, pode ser a coisa mais simples, a coisa mais boba. Se vier no teu coração, né, que você queira falar, fala. E a gente vai trabalhar isso juntos. E eu vou te ajudar. E aí, depois dessa primeira sessão, eu já entendi, eu falei, tudo bem, vamos dar continuidade ao tratamento, porque realmente eu preciso de ajuda. Fiz durante um longo tempo e depois eu fiz mais uma pausa. Porque, teoricamente e infelizmente, tem duas coisas que acontecem, que eu acredito que acontecem, né, com a maioria das pessoas, que é quando elas sentem que as situações elas estão mais calmas na vida, né, que conseguiu já resolver muita coisa, a terapia ajudou, a gente tem essa sensação de que estou bem, não preciso mais de terapia. E a gente sabe também que um agravante é o valor da terapia, né? A gente sabe que terapia, análise não são muito acessíveis. É um investimento muito caro, financeiro, que a maioria das pessoas tem que fazer e manter isso a longo prazo é muito difícil, infelizmente. Então, eu acredito que essas duas coisas acabam impulsionando a maioria das pessoas a fazerem essas pausas, sabe? Porque tá tudo bem e também pra diminuir os gastos. Mas aí, anos mais tarde, porque a vida, ela é assim, né? Tem sempre um momento de crise que a gente vai viver. Anos mais tarde, eu voltei pra terapia, novamente. E aí eu fiz mais um longo período de terapia, tratar ali crises que eu estava vivendo na minha cabeça, daquela fase ali da minha vida. Fui lá, de novo, voltei pro terapeuta pra pedir ajuda. Porque eu precisava colocar minha mente em ordem e as coisas não estavam bem. E isso estava agravando a minha crise de ansiedade. E foi quando, de novo, eu voltei para o tratamento. Os terapeutas têm que ter muita paciência com a gente, olha, porque eu vou te falar, a gente, né? E desde essa última vez até agora, tem sido um período onde eu tô bem, não estou passando por nenhuma crise ou, né, algo que me faça precisar urgentemente de ajuda terapêutica. De uns meses pra cá, assim, principalmente porque eu tenho me sentido bem, eu tenho tomado os meus medicamentos corretamente, eu tenho me exercitado, cuidado da minha mente,
todas as ferramentas, assim, né, possíveis eu tenho usado. Eu já até falei aqui no canal também sobre algumas ferramentas, né, que a gente pode usar para melhorar, né, e tratar a ansiedade. Tem a meditação, tem, enfim, várias coisas. Tem vídeo aqui no canal, vocês procurem, porque eu já falei sobre isso. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso falar também, então deixa aqui nos comentários. Então, assim, sentindo que as coisas estavam mais tranquilas, mais calmas, mesmo assim, eu comecei a pensar na possibilidade de voltar a fazer terapia. Na verdade, depois que você faz terapia durante um tempo e você vê os benefícios, por mais que você dê pausas assim, você reconhece como que é importante você ter um terapeuta. Porque por mais que fases da vida estejam mais tranquilas, fases mais difíceis sempre vêm. E a terapia, ela é uma constante busca, assim, sobre você se conhecer, sobre você entender o seu contexto de vida, o que traz essas emoções que você tem. Enfim, envolve tanta coisa. Ultimamente eu tenho pensado muito na importância de fazer a terapia, de voltar para terapia. O certo, gente, vou falar para vocês, é igual ao medicamento, é igual ao exercício físico, tem que ser constante na medida do possível. Eu sei que a terapia, como eu já falei, ela tem esse agravante de ser algo muito caro, né? Então, às vezes a gente não vai conseguir manter, por mais que tenha, às vezes, assim, né? Às vezes no nosso estado até oferecem serviços públicos de terapia, mas infelizmente ainda é uma realidade de que às vezes não é tão bom, às vezes demora para você conseguir marcar. Então, assim, é complexo essa situação. Mas é claro, se essa é a sua única opção, de repente buscar um serviço público, faça, só não fique sem tratamento. Se a gente está fazendo um tratamento contínuo, se a gente está ali continuamente na terapia, quando essas crises vêm, elas vêm de forma mais controlada. Os terapeutas, eles fornecem várias ferramentas para a gente lidar com problemas e situações de acordo com a nossa realidade e daquilo que a gente traz. Então, imagina só, né? É como se você estivesse se preparando para eventuais problemas que surgissem, sem precisar esperar uma emergência para você sair correndo e procurar ajuda. E às vezes a gente precisa de ajuda profissional para voltar lá atrás e começar a ressignificar muitas coisas, começar a entender o que aconteceu de repente bem lá no seu passado que hoje tem te afetado, e até às vezes alguma área que você não tá conseguindo, assim, né, fluir bem, porque você tá preso a alguma coisa que você experimentou, vivenciou, algum trauma, algum comportamento que seus pais tiveram e que isso refletiu em você. Então, assim, procurar a terapia não só em momentos de crise é importante para isso, para você conseguir ser um ser humano, uma pessoa melhor por completo, não só no momento, né, de problema e de caos. E eu até recomendo para você, caso seja possível, terapia familiar. Eu, por exemplo, já fiz terapia de casal. Foi, assim, maravilhoso. Já fiz terapia individual, já fiz terapia de casal. É muita terapia, gente. Haja terapia. Recomendo, e acho que os casais de tempos em tempos eles têm que fazer. Mas também já vi terapia junto, por exemplo, com os pais, ou com o pai, ou com a mãe. Às vezes a gente tem uma situação, né, seja com o nosso pai ou com a nossa mãe, que seria muito bom se fosse tratado. Às vezes os nossos pais nem sabem coisas que eles fizeram, talvez por falta de informação que eles também não tiveram na época deles e na época que eles estavam ali criando você. Então, fazer isso juntos, né? Tentar melhorar o relacionamento, assim como um relacionamento de um casal, né? Tentar melhorar o relacionamento com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém da sua família, é muito interessante. Eu já vi várias pessoas relatando, assim, que melhorou muito
o relacionamento deles depois que eles fizeram essa terapia de família, né? Mas enfim, gente, isso assim são algumas coisas que eu queria trazer aqui pra você refletir e pensar sobre. Porque são coisas que eu também tenho pensado sobre. Quem trata ansiedade, gente, uma pessoa até comentou aqui num vídeo uma vez, uma das coisas que o médico ali prescreve que ela faça é um acompanhamento terapêutico. Eu reforço que se tiver ao seu alcance, né, se possível, faça. Não fiquem fugindo, não parem por conta própria. Então, assim como eu falo, né, sobre os medicamentos, eu falo agora pra você sobre a terapia. Se tiver ao seu alcance, faça, porque vai ser um complemento e ajudar muito no seu tratamento. Eu falo isso por mim. Então, tô compartilhando aqui com você como uma amiga, né, abrindo o coração. Quem sabe não faço uma terapia familiar e depois eu volto aqui pra comentar com vocês como que foi. Mas procurem ajuda, não fiquem nessa batalha sozinhos. Procurem ferramentas, procurem informações. E que esse vídeo possa ter servido pra te dar um start, sabe? Como uma conversa que faz a gente pensar e refletir juntos. Então, é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Conta também a experiência de vocês, porque é muito importante pra mim. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!